A lei do marco temporal promulgada pelo Congresso está sendo usada por fazendeiros para reivindicar propriedades dentro da terra indígena Barra Velha do Monte Pascoal no sul da Bahia, região onde os portugueses liderados por Pedro Álvares Cabral desembarcaram em 1500 dando início à colonização do país, um dos últimos lugares que abriga a Mata Atlântica nativa e a lar da tribo indígena Pataxó. Verdades ocultas. Gostaria de enfatizar já no início deste vídeo que este não tem nenhum cunho político, não se trata de uma opinião a favor e nem contra esse tema, é somente para conhecimento e debate pacífico sobre o assunto. Dito isso, vou começar explicando o que são marcos temporais. Marco temporal é um termo utilizado principalmente em debates legais e políticos referindo-se a uma data específica usada como referência para determinar os direitos de propriedade ou reivindicações territoriais. Ele é especialmente relevante em contextos envolvendo terras indígenas, disputas de terras e questões ambientais. Na época da Constituinte de 88, o tema dos indígenas foi um dos mais debatidos, um dos que mais gerou discordâncias. Antes da nossa atual Constituição, havia no Brasil uma intenção declarada no nosso ordenamento jurídico, era a incorporação dos indígenas à chamada comunhão nacional. Isso era muito criticado, porque, embora não houvesse um extermínio de indivíduos, haveria inevitavelmente uma aniquilação da cultura indígena por conta dessa incorporação dos indígenas à chamada comunhão nacional, que era a incorporação deles à nossa cultura, a cultura ocidental. Veio a Constituição de 88 e reconheceu as tradições e a cultura indígena, inclusive reconheceu direitos dos indígenas sobre as terras tradicionalmente ocupadas por eles. E a questão tem sido o tema mais debatido no que diz respeito aos direitos indígenas atualmente no Brasil. Isso tem gerado vários conflitos de interesse. O que acontece? As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são bens da União, mas a Constituição assegura a posse e o usufruto dessas terras aos indígenas. Então, há um direito dos indígenas às terras tradicionalmente ocupadas por eles. Qual é o problema? É necessário haver uma demarcação dessas terras para a gente saber quais são as terras sobre as quais os indígenas têm esses direitos. E aí, nesses processos de demarcação, aí ocorrem as intermináveis discussões sobre se aquelas terras podem ser consideradas tradicionalmente terras indígenas ou não. Porque uma vez reconhecida aquela determinada porção de terra como tradicionalmente indígena, quem estava ocupando aquela terra, inclusive com título de propriedade, perde a terra e não tem direito à indenização. É isso que diz a Constituição. A ideia fundamental por trás do marco temporal é estabelecer uma linha divisória na história a partir da qual os direitos territoriais ou de propriedade podem ser reconhecidos. Isso implica que somente as comunidades ou grupos que ocupavam ou utilizavam uma determinada área antes desse marco temporal teriam direitos legítimos sobre ela, enquanto aqueles que chegaram depois não teriam reivindicações válidas. No contexto do Brasil, o marco temporal tem sido objeto de controvérsia em relação aos direitos territoriais das comunidades indígenas. Argumenta-se que o marco temporal é uma forma de limitar os direitos dos povos, exigindo que eles comprovem sua presença em determinadas áreas antes de uma data específica, sendo esta a data da promulgação da Constituição de 1988. A origem desse conceito remonta a decisões judiciais e a interpretações de legislações nas quais os tribunais têm buscado estabelecer critérios claros para determinar a extensão dos direitos territoriais de grupos indígenas e outros povos tradicionais. No entanto, é importante ressaltar que a aplicação do marco temporal é frequentemente contestada e criticada por organizações de direitos humanos e grupos indígenas que argumentam que essa abordagem desconsidera os direitos históricos e culturais das comunidades tradicionais sobre suas terras ancestrais. Os argumentos a favor do marco temporal são discutidos desde 2020 e geralmente refletem perspectivas que buscam garantir segurança jurídica, promovem o desenvolvimento econômico e regularizam questões fundiárias. Alguns dos principais argumentos em defesa do marco temporal são: segurança jurídica. Defensores do marco temporal argumentam que ele fornece clareza e certeza jurídica ao estabelecer uma data específica a partir da qual os direitos territoriais podem ser reconhecidos. Isso pode ajudar a evitar conflitos prolongados sobre a posse da terra e facilitar o desenvolvimento de políticas públicas consistentes. Promoção do desenvolvimento econômico. Alguns afirmam que o marco temporal é essencial para promover o desenvolvimento econômico, fornecendo uma base sólida para investimentos em infraestrutura, agricultura, mineração e outras atividades comerciais. A clareza sobre os direitos de propriedade é vista como fundamental para atrair investimentos e fomentar o crescimento econômico.
Regularização fundiária. O estabelecimento de um marco temporal pode facilitar processos de regularização fundiária, ajudando a resolver conflitos de terra e promover a titulação de propriedades. Isso é visto como especialmente importante em países onde a falta de títulos de propriedade é um obstáculo para o desenvolvimento socioeconômico e a segurança das comunidades locais. Limitação de reivindicações retroativas. Alguns defendem que o marco temporal é necessário para evitar reivindicações retroativas excessivas, que poderiam gerar incertezas e litígios intermináveis sobre a posse da terra. Estabelecer uma data específica pode ajudar a evitar que reivindicações baseadas em eventos históricos distantes perturbem as atividades contemporâneas. Respeito ao Estado de Direito. Argumenta-se que o estabelecimento de critérios claros para reconhecimento de direitos territoriais como marco temporal promove o Estado de Direito ao garantir que as decisões judiciais e políticas sejam baseadas em princípios legais pré-definidos, em vez de serem arbitrárias ou subjetivas. Esses argumentos têm sido objeto de debate e controvérsia, com críticos questionando sua validade em relação aos direitos históricos e culturais dos povos indígenas. Vou deixar na descrição deste vídeo o link para um livro que enfoca o marco da Constituição de 1988 para os direitos territoriais indígenas, intitulado Direitos dos Povos Indígenas em Disputa. Nós temos duas teorias sobre os critérios para definir se uma terra deve ser considerada tradicionalmente indígena ou não. São essas duas teorias aqui, a teoria do indigenato e a teoria do fato indígena, que é a teoria do marco temporal. A teoria do indigenato considera os direitos dos indígenas como um direito originário, um direito inato à condição de indígena, um direito que existe desde antes da existência do próprio Estado brasileiro, antes da chegada do colonizador nas nossas terras, né? Então, qual seria o papel da demarcação? Seria simplesmente reconhecer qual era aquela área que era ocupada pelos indígenas antes do surgimento do Estado e assegurar o direito àquelas áreas aos indígenas, um direito originário desde antes do surgimento do Estado brasileiro. A teoria do fato indígena não é essa teoria de caráter imemorial, né? Uma teoria sem limite temporal, certo? Um livro que explica sobre esse tema é o Povos Indígenas, a Legislação Indigenista e sua Dimensão Política. Ele busca identificar a relação existente entre os campos da autonomia política e dos problemas socioambientais no Brasil envolvendo os povos indígenas brasileiros. Vou deixar o link deste livro na descrição também. A aplicação do marco temporal pode ser vista como uma limitação desses direitos e da preservação cultural e ambiental desses povos em favor de interesses econômicos e políticos, gerando alguns argumentos contras, como violação dos direitos indígenas. Críticos do marco temporal argumentam que ele viola os direitos territoriais e culturais dos povos indígenas ao exigir que eles comprovem sua presença em suas terras ancestrais antes de uma data específica. Isso desconsidera os laços históricos e espirituais das comunidades indígenas com suas terras e pode resultar na negação de direitos legítimos. Perpetuação da injustiça histórica. Muitos veem o marco temporal como uma continuação da injustiça histórica perpetrada contra povos indígenas e outras comunidades tradicionais. Ao estabelecer uma data arbitrária como referência para direitos territoriais, o marco temporal ignora os séculos de ocupação e uso das terras pelos povos indígenas que frequentemente foram marginalizados e despojados de suas terras por colonizadores e governos. Aumento dos conflitos. A imposição de um marco temporal pode aumentar os conflitos sobre a posse da terra, especialmente em áreas onde as reivindicações ancestrais são contestadas ou mal documentadas. Isso pode levar a tensões sociais, violência e instabilidade, prejudicando tanto as comunidades locais quanto o ambiente. Quem foi atacado primeiro foram o nosso povo, nossos ancestrais aqui do povo Pataxó. E hoje, eu mesmo vivo debaixo de proteção policial, uma proteção que o Estado não oferece. Só tem o nome que está lá ingressado, mas isso não existe na prática. A semana passada mesmo, veio 2 caras encapuzados me procurar para me matar, né? Impactos ambientais negativos. Críticos argumentam que o marco temporal pode incentivar o desenvolvimento predatório e não sustentável de recursos naturais, já que as empresas podem buscar explorar áreas antes ocupadas por comunidades tradicionais, sem a necessidade de considerar seus direitos ou proteger o meio ambiente. Diversidade cultural. O marco temporal desconsidera a diversidade cultural e os sistemas de governança das comunidades tradicionais, impondo uma visão legalista e ocidentalizada de propriedade e posse da terra. Isso pode levar à perda de conhecimentos tradicionais, práticas culturais e formas de vida sustentáveis. Contradição com normas internacionais.
O marco temporal pode entrar em conflito com normas internacionais de direitos humanos e direitos dos povos indígenas que reconhecem o direito à posse, controle e gestão das terras tradicionais. Isso inclui a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, que enfatiza o direito destes à autodeterminação e à proteção de suas terras e recursos. Esses argumentos refletem preocupações profundas sobre justiça, equidade e respeito pelos direitos humanos e ambientais, destacando a complexidade e sensibilidade das questões envolvidas na aplicação do marco temporal. E você, o que pensa sobre este assunto? Você acha possível haver uma decisão que traga equilíbrio social, ambiental e financeiro para ambos os lados? Deixe nos comentários sua opinião e o motivo de pensar assim. Os defensores dos direitos indígenas destacam as decisões judiciais recentes que reconheceram os direitos territoriais de comunidades indígenas mesmo sem a aplicação estrita do marco temporal, demonstrando a importância de levar em consideração os direitos históricos e culturais das comunidades tradicionais. Os críticos do marco temporal enfatizam a importância da consulta e consentimento prévio das comunidades indígenas e tradicionais antes de qualquer decisão que afete seus direitos territoriais. Eles argumentam que o marco temporal não garante adequadamente esse direito fundamental conforme estabelecido em instrumentos internacionais de direitos humanos. Com o aumento da conscientização sobre questões ambientais e climáticas, podem surgir argumentos adicionais contra o marco temporal, destacando a importância de proteger ecossistemas frágeis e promover práticas de gestão sustentável da terra, que frequentemente são lideradas por comunidades tradicionais locais. Por outro lado, defensores do marco temporal enfatizam a necessidade de promover o desenvolvimento econômico e atrair investimentos em setores-chave como agricultura, mineração e infraestrutura. Eles argumentam que o estabelecimento de critérios claros de propriedade é essencial para criar um ambiente favorável aos negócios. O marco temporal deverá ser julgado novamente agora em 2024 e os indígenas pedem a inconstitucionalidade da lei neste processo, que tem o ministro Gilmar Mendes como relator. Até o julgamento, infelizmente, continuarão os conflitos dentro e fora dos tribunais. A verdade aguarda, e estamos prontos para compartilhá-la com você. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para juntar-se à nossa comunidade nessa busca incessante pelas verdades ocultas que envolvem nossa existência.